Sejam bem-vindos ao canal Retratos do Crime, onde cada detalhe revela um lado oculto da verdade. Se inscreva no canal, siga e acompanhe o vídeo a seguir. Caso Cristina Seixas. O Rio de Janeiro do início dos anos 2000 era uma cidade marcada por contrastes. De um lado, a beleza natural, as praias mundialmente famosas e a promessa de uma vida moderna em bairros como a Barra da Tijuca. De outro, a sombra da violência urbana e a sensação constante de insegurança que já fazia parte da rotina dos cariocas. A Barra, especificamente, vivia uma fase de crescimento acelerado. Era o bairro do futuro. Condomínios de luxo surgiam a cada esquina. Shoppings se tornavam pontos de encontro e as largas avenidas atraíam famílias inteiras em busca de conforto e status social. Ali parecia existir uma bolha de prosperidade, um lugar onde muitos acreditavam estar protegidos do caos que tomava conta de outras regiões da cidade. Mas essa sensação de segurança era, em muitos casos, apenas uma ilusão. E foi justamente nesse cenário de aparente tranquilidade que ocorreu um crime brutal que chocaria não apenas os moradores do bairro, mas todo o Brasil. Naquele abril de 2001, ninguém poderia imaginar que a rotina de um condomínio de classe alta seria quebrada de maneira tão cruel. A vítima não era uma pessoa anônima, era uma mulher conhecida, respeitada, com carreira sólida e uma vida que, aos olhos de quem via de fora, parecia estável e até exemplar. Seu nome era Cristina Seixas, uma professora universitária, apaixonada pelo ensino, admirada por seus alunos e querida pelos amigos. Cristina tinha 51 anos e uma vida construída com dedicação, estudo e trabalho. Ela representava aquilo que muitos buscavam: independência, sucesso e reconhecimento. Mas por trás das paredes do seu apartamento na Barra da Tijuca, um segredo obscuro estava prestes a ser revelado. Em poucas horas, Cristina se tornaria vítima de um dos crimes mais enigmáticos e comentados da época. A cena encontrada pelos investigadores era de puro terror. Uma mulher morta em seu próprio lar, sem sinais de arrombamento, indicando que o assassino não forçou a entrada. Ele foi recebido, o que levantava a pergunta que ecoaria por anos: quem matou Cristina Seixas? E mais importante, por quê? Esse é o relato de um crime que, mais de 2 décadas depois, ainda provoca dúvidas, questionamentos e a sensação de que a justiça, mais uma vez, falhou em trazer todas as respostas. Quem era Cristina Seixas? Cristina tinha 51 anos, professora universitária, respeitada entre colegas e admirada pelos alunos. Inteligente, articulada, de boa posição social e financeiramente estável. Era uma mulher que cultivava amizades e participava ativamente da vida cultural do Rio. Quem a conhecia dizia que Cristina tinha uma presença marcante e uma vida aparentemente tranquila. Apesar disso, vivia sozinha em um apartamento na Barra da Tijuca. Seu círculo de convivência era diversificado, mas a solidão do dia a dia fazia com que ela abrisse as portas de sua vida para pessoas de diferentes origens. O dia do crime. Era a manhã de 23 de abril de 2001, uma segunda-feira comum no calendário, mas que ficaria marcada para sempre na história da Barra da Tijuca. Cristina Seixas, professora universitária, tinha uma rotina organizada. Era do tipo que mantinha compromissos bem definidos, sempre em contato com amigos, alunos e colegas de trabalho. Sua vida podia até ser solitária dentro de casa, mas no mundo lá fora, ela estava longe de ser invisível. Naquele dia, porém, algo parecia fora do normal. Logo cedo, vizinhos notaram a ausência de movimentos no apartamento de Cristina. Ela não saiu para compromissos, não atendeu telefonemas
e não respondeu às mensagens que normalmente costumava retornar com rapidez. O silêncio se tornou inquietante. Algumas horas depois, um porteiro comentou com moradores que Cristina não havia sido vista desde a noite anterior. O clima de estranheza começou a se espalhar pelo condomínio. Amigos próximos tentaram ligar, mas nenhuma ligação foi atendida. Com a insistência e a preocupação aumentando, a polícia foi chamada para averiguar. Quando os investigadores entraram no apartamento, encontraram uma cena que nunca esqueceriam. Cristina estava caída em seu quarto. O corpo apresentava sinais claros de luta, marcas de violência no rosto, hematomas e evidências de resistência. A perícia constatou que ela havia sido vítima de asfixia mecânica. A brutalidade da cena deixou claro que não se tratava de um assalto comum, mas de um ato de ódio ou de alguém que tinha um motivo pessoal muito forte. O detalhe mais assustador, porém, não estava no corpo, e sim no ambiente. O apartamento estava praticamente intacto. Não havia portas arrombadas, não havia janelas forçadas. O que isso significava? Que o assassino não invadiu. Ele foi recebido. Cristina abriu a porta e permitiu sua entrada. Esse ponto foi crucial para uma investigação, pois indicava que o assassino fazia parte do círculo de confiança da vítima. Não era um estranho qualquer. Era alguém que ela conhecia. Outro aspecto chamou a atenção dos peritos. Apesar da violência, nada de valor foi levado. Dinheiro, cartões e objetos pessoais estavam no lugar. Isso reforçava a ideia de que o crime não tinha motivação de roubo, mas sim de algo pessoal, emocional ou até passional. No local pairava um silêncio pesado, quase sufocante. Os vizinhos observavam a movimentação dos policiais sem acreditar. Como uma mulher respeitada, moradora de um dos bairros mais caros da cidade, poderia ter sido morta de forma tão brutal dentro da própria casa? O dia que começou com estranheza terminou em choque e comoção. O assassinato de Cristina Seixas transformaria a Barra da Tijuca em cenário de um dos casos criminais mais misteriosos do início do século no Brasil. A investigação inicial. A descoberta do corpo de Cristina Seixas causou comoção imediata no condomínio da Barra da Tijuca. Mas para a polícia, aquele era apenas o começo de um quebra-cabeça complexo. Logo nas primeiras horas, os investigadores perceberam que não se tratava de um assalto. O apartamento estava praticamente intacto. Não havia gavetas reviradas, não faltavam objetos de valor, nem havia sinais de que alguém tivesse procurado dinheiro ou joias. Isso tirava de cena a hipótese mais comum em casos de violência doméstica: o roubo seguido de morte. Restava então a possibilidade de um crime pessoal. A primeira medida foi ouvir os vizinhos. Alguns disseram ter ouvido barulhos abafados na noite anterior, como se houvesse uma discussão dentro do apartamento. Outros afirmaram que Cristina não era do tipo de pessoa que recebia muitas visitas inesperadas, o que reforçava a estranheza de ter aberto a porta para alguém justamente naquela noite. A polícia também analisou a fechadura. Não havia qualquer sinal de arrombamento. Isso deixou claro que Cristina conhecia quem entrou em sua casa e provavelmente confiava nessa pessoa. Esse detalhe mudou o rumo da investigação. Os agentes começaram a vasculhar sua lista de amigos, conhecidos e até colegas de trabalho. O círculo íntimo da vítima se tornou prioridade. A rotina de Cristina foi destrinchada. Com quem ela se encontrava, quem eram seus amigos mais próximos, se havia conflitos, discussões ou problemas financeiros. Logo um nome começou a aparecer com frequência nos depoimentos: José Guilherme Vilela. Ele era advogado, tinha por volta de 30 anos e,
Segundo vizinhos e amigos, frequentava o apartamento da professora com certa regularidade. Para alguns, Cristina o tratava quase como um protegido, alguém que tinha livre acesso à sua casa. Essa proximidade chamou a atenção dos investigadores. Por que, entre tantos conhecidos, Vilela parecia estar mais presente na rotina dela? Quando foi chamado para depor, o jovem advogado demonstrou nervosismo. Ele negou envolvimento no crime, mas suas respostas foram consideradas contraditórias pela polícia. Em alguns momentos, dizia que não via Cristina há dias. Em outros, admitia ter estado no apartamento pouco tempo antes da morte. Essas versões desencontradas aumentaram as suspeitas. A perícia também encontrou indícios que reforçavam a linha investigativa. Marcas de luta no corpo de Cristina indicavam que ela tentou resistir. Isso sugeria que o assassino era alguém fisicamente mais forte, alguém que poderia dominá-la em uma briga. Vilela então se encaixava nesse perfil. Além disso, surgiram rumores de que Cristina e José Guilherme tinham desentendimentos pessoais, supostamente relacionados a questões financeiras. A promotoria, mais tarde, alegaria que esse seria o motivo do crime, discussões que teriam levado à morte da professora. Para a polícia, as peças do quebra-cabeça começaram a se alinhar. Pouco tempo depois, Vilela foi preso preventivamente. Mas, se para os investigadores parecia um caso claro, para a defesa dele a realidade era bem diferente. Eles alegavam que a prisão foi precipitada, baseada apenas em indícios frágeis, sem uma prova material definitiva. Não havia digitais dele na cena, nem testemunhas que confirmassem sua presença no momento do crime. Essa divergência entre a polícia e a defesa abriu espaço para um longo embate judicial, que se estenderia por anos e transformaria o caso Cristina Seixas em um dos mais controversos da época. O perfil do acusado. O principal suspeito no caso Cristina Seixas era o advogado José Guilherme Vilela. Vilela tinha pouco mais de 30 anos, era jovem, articulado e com uma carreira ainda em construção. Para muitos parecia ser alguém inteligente, mas que ainda buscava firmar seu espaço profissional. A aproximação dele com Cristina sempre chamou atenção. Amigos da professora relatavam que ela tinha uma espécie de carinho por ele, como se fosse um protegido. Ela o recebia em casa, conversava sobre carreira, às vezes oferecia ajuda. No entanto, essa relação também era vista com desconfiança por outros. Algumas pessoas diziam que havia desentendimentos e até atritos entre eles. Rumores apontavam para questões financeiras e pessoais, embora nunca tenha sido totalmente esclarecido até que ponto isso era verdade ou apenas especulação. Vilela, segundo descrições, tinha uma personalidade que dividia opiniões. Para uns, era simpático e agradável. Para outros, arrogante e até temperamental. Esse contraste fez com que sua figura fosse rapidamente absorvida pela narrativa policial como a de um suspeito ideal. O fato de não haver sinais de arrombamento e o apartamento estar em ordem indicava que Cristina havia aberto a porta voluntariamente. E quem melhor do que alguém de sua confiança? Esse detalhe foi determinante para que a investigação se concentrasse quase exclusivamente em Vilela. Quando foi chamado a depor, apresentou versões contraditórias, o que aumentou a desconfiança. Negava envolvimento, mas não conseguia explicar satisfatoriamente todos os detalhes de sua relação com Cristina. Isso o colocou no centro do caso. A prisão preventiva foi decretada e José Guilherme Vilela passou a ser visto pela opinião pública como o homem que matou a professora universitária da Barra da Tijuca. Mas será que a história era realmente tão simples?
O julgamento. O processo contra Vilela rapidamente ganhou destaque na imprensa. O assassinato de uma professora respeitada em um bairro nobre, aliado ao perfil do acusado, transformou o caso em notícia recorrente nos jornais e programas de TV da época. O Ministério Público sustentava a tese de que Vilela havia matado Cristina após uma discussão. O suposto motivo estaria relacionado a questões pessoais e financeiras. A promotoria pintava o réu como alguém que se aproveitou da confiança da vítima, entrou no apartamento e, após um conflito, a asfixiou até a morte. Por outro lado, a defesa contestava cada ponto. Argumentava que não havia provas materiais diretas ligando Vilela ao crime. Nenhuma digital, nenhum DNA, nenhuma testemunha ocular. Tudo, diziam, estava baseado em indícios frágeis. Esse embate abriu caminho para um processo longo e arrastado. A cada audiência surgiam novos questionamentos. Por que a polícia não investigou outras linhas? Havia possibilidade de outro envolvido? E por que tantas lacunas no inquérito? Enquanto isso, Vilela aguardava julgamento em meio a recursos, apelações e uma batalha jurídica que parecia não ter fim. O caso acabou se transformando em um exemplo da lentidão da justiça brasileira, onde processos se arrastam por anos sem uma solução definitiva. Na imprensa, o caso dividia opiniões. Alguns jornalistas defendiam que havia elementos suficientes para a condenação. Outros, no entanto, levantavam dúvidas sobre a solidez das provas. Para o público, ficava a sensação de estar diante de uma novela criminal, com capítulos intermináveis e desfecho cada vez mais distante. Amigos e familiares de Cristina acompanhavam tudo com dor e indignação. Para eles, a maior injustiça era ver a memória da professora ser tratada em meio a contradições, dúvidas e um julgamento que não parecia capaz de trazer paz ou respostas definitivas. O caso Cristina Seixas, mais do que um assassinato, se tornou também o retrato de um sistema falho, que expõe suas fragilidades justamente nos momentos em que a sociedade mais espera clareza e justiça. Memória da vítima. Apesar das manchetes e do sensacionalismo da imprensa, Cristina não pode ser lembrada apenas como a vítima de um crime brutal. Ela foi, antes de tudo, uma professora dedicada, uma intelectual respeitada, uma mulher independente que marcou positivamente a vida de dezenas de alunos e amigos. Seus colegas de trabalho a descreviam como generosa, apaixonada pelo conhecimento e sempre disposta a orientar os jovens em suas carreiras acadêmicas. Para os familiares, Cristina era um porto seguro, alguém de personalidade firme, mas ao mesmo tempo afetuosa. Essa imagem de uma vida interrompida de forma tão cruel é o que torna o caso ainda mais doloroso. A certeza de que alguém com tanto a oferecer foi arrancada da sociedade de forma covarde e sem explicações definitivas. Reflexão final. Mais de 2 décadas se passaram desde aquela manhã de abril de 2001. O caso Cristina Seixas continua a ecoar como um enigma sombrio da história criminal brasileira. As investigações apontaram um culpado, mas as provas frágeis e o longo processo judicial deixaram muitas perguntas sem resposta. Quem realmente matou Cristina? Foi de fato José Guilherme Vilela ou a justiça falhou em encontrar o verdadeiro responsável? A verdade é que, independentemente de quem cometeu o crime, Cristina Seixas se tornou símbolo de duas tragédias. A primeira, a morte brutal dentro de seu próprio lar. A segunda, a incapacidade da justiça de oferecer respostas rápidas, sólidas e definitivas. Casos como este nos lembram que em um país onde a violência se mistura com a lentidão dos tribunais, muitas vezes as vítimas morrem 2 vezes.
uma pelas mãos de seus algozes e outra pela sombra da impunidade. Cristina foi e sempre será lembrada por sua trajetória, sua dedicação e sua luz própria. Mas seu nome também carrega o peso de um crime que jamais deveria ter acontecido e de um mistério que ainda pede por justiça. Este foi o caso de Cristina Seixas, um crime brutal, cheio de contradições, que até hoje provoca dúvidas e levanta reflexões sobre a violência e a justiça no Brasil. E você, o que acha? Houve justiça nesse caso ou Cristina continua sendo vítima de uma impunidade sem fim? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal.